Ei, esse vídeo é para você que se sente frustrado por já ter tentado aprender a Libras, mas acabou não conseguindo aprender, se desenvolver e avançar. Talvez já tenha tentado vários cursos, memorizado sinais, decorado frases, se esforçado bastante, tentado de praticamente tudo, mas ainda não se sente seguro e não consegue ter uma comunicação fluente em Libras ou mesmo não consegue interpretar com clareza. Eu sei exatamente como é isso e eu quero te mostrar porque que o método Fluente em Libras é diferente e pode transformar a sua experiência de aprendizado. Deixa eu te contar aqui a história da Válbia. A Válbia começou a aprender a Libras em 2016, sempre motivada assim pelo desejo de se comunicar com o namorado surdo que ela conheceu. E então, imagine você se apaixonar por alguém e querer profundamente se comunicar com essa pessoa. A Válbia fez um curso tradicional de Libras, mas logo percebeu que não estava conseguindo se expressar. A comunicação dela estava travada, cheia de traduções mentais do português para Libras, tudo aprendizado de forma isolada. E eu lembro exatamente nesse dia aqui, ela contando esse vídeo, outros vídeos que ela tinha mandado para a gente de agradecimento também, ela contando do dia em que um amigo surdo do marido dela, agora surdo também, né? Que foi na casa deles. E eles estavam conversando lá fluentemente em Libras, mas a Válbia não estava entendendo nada. Ela entendia o marido, olhava para ele e ficava se perguntando o que estava acontecendo, sentindo completamente perdida e frustrada. Isso não só afetava a comunicação da Válbia, mas também fazia ela duvidar da sua própria capacidade de aprender a Libras. Foi então que, numa busca constante de querer se aprofundar, ela acabou descobrindo um vídeo nosso no Facebook, onde eu estava explicando justamente da importância de absorver a Libras de forma contextual e emocional, sempre no contexto correto. A Válbia decidiu se matricular no nosso método Fluente em Libras e foi aí, seguindo passo a passo, que tudo mudou. Ela mergulhou na Libras através do método e aprendeu a absorver os sinais dentro de contextos reais. E aos poucos, a comunicação dela ficou muito mais fluente. Olha aí como está natural a língua dela, a sinalização dela em língua de sinais. Hoje, a Válbia não só se comunica com o marido, mas também participa de conversas complexas em Libras, sem se sentir perdida, e mais do que isso, agora ela trabalha até mesmo como intérprete de Libras. Agora, quero compartilhar com você aqui a história de uma outra pessoa. Esse daqui é o John Clayton. O John sempre sonhou em ser um intérprete profissional, desde a primeira vez que ele descobriu que a Libras existia. E ele ficava estudando a Libras sozinho, só que tentando decorar os sinais que ele encontrava na internet. E era uma luta constante, um verdadeiro quebra-cabeça sem fim, porque ele não conseguia se desenvolver realmente. Ele queria se comunicar com surdos, mas a cada tentativa que ele tinha era um fracasso, uma barreira a mais. O John decidiu fazer o nosso método Fluente em Libras, seguir o passo a passo do método, e inicialmente ele estava assim meio cético, como eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui podem estar agora também. Porque ele já tinha feito de outras formas, já tinha tentado de outras formas e não tinha conseguido, tinham falhado ao entregar isso. Mas o John se comprometeu, seguiu o nosso método passo a passo e ao final do método ele já estava preparado realmente para enfrentar novamente a banca avaliativa e dessa vez ele foi aprovado. O John me contou como que ele se sentiu a interpretar uma novela para uma amiga surda também, num outro vídeo, num outro conteúdo que ele tinha me enviado, usando classificadores. Olha ele interpretando aqui uma música diretamente para Libras. Percebe aqui? Exatamente. Tudo isso porque ele se desenvolveu realmente na Libras e agora está preparado. Eu acho muito massa esse estilo de música aqui, justamente ver isso aqui em Libras de uma forma tão viva. Percebe? Mas não para por aí. Essa daqui é a Soraya Diniz. A Soraya me contou que ela passou mais de 20 anos tentando aprender a Libras. 20 anos! Ela já tinha quase que desistido, pensando que talvez ela nunca fosse alcançar a fluência. Mas quando ela viu um vídeo nosso divulgando que ela poderia se tornar fluente em Libras em 10 semanas, ela achou, isso aí é uma brincadeira. Mas ela decidiu dar uma chance e mergulhou de cabeça.
ela estudava todos os dias, dedicando pelo menos 1 hora por dia, da forma como ela escolheu estudar, para poder realmente desenvolver. Inicialmente parecia que era meio difícil, mas aos poucos as coisas começaram a fazer mais sentido. A Soraya foi ganhando confiança e hoje ela se comunica fluentemente em Libras. Mas antes, ao tentar se comunicar com surdos, as mãos dela se travavam e agora ela se sente com muito mais clareza, calma e tranquilidade e naturalidade, sem medo e sem nervosismo. Os amigos surdos dela começaram até a comentar como que ela aprendeu bem e rapidamente. Bom, mas ao final das contas, o que tem no método Fluente em Libras que faz com que tantas pessoas, seguindo esse passo a passo, se desenvolvam realmente e se tornem fluentes em Libras? Aqui, por exemplo, você tem uma aluna do Rio Grande do Norte, uma aluna de São Paulo, um aluno do interior da Bahia, lá de Brejões. Eu não me lembro de onde era essa aluna aqui, mas essa daqui eu lembro que é de São Paulo também, interior, percebe? Esse daqui de Curitiba, são pessoas de todo quanto é canto do Brasil. Pessoas que antes não sabiam nada de Libras ou que já estavam tentando há anos, percebe? Você percebe também que são pessoas de várias idades diferentes. Aqui, por exemplo, esses alunos aqui, eles especificamente não sabiam nada de Libras. Mas esses outros alunos aqui, olha, já estavam tentando aprender a Libras há anos. Essa daqui é a Soraya, que eu mostrei agora há pouco. Percebe? Agora, o que tem no método Fluente em Libras que pode ajudar realmente cada uma dessas pessoas a se tornarem fluentes em Libras? Qual que é o grande segredo? O grande segredo do método Fluente em Libras em 8 semanas é a imersão neurolinguística. A Soraya, quando ela fez o método Fluente em Libras, lá na primeira turma do método ainda, eu falava que a pessoa poderia se tornar fluente em Libras em 10 semanas. Por quê? Porque nem todos os materiais do método estavam disponíveis online ainda para as pessoas poderem acessar. Então, por isso eu falei 10 semanas, porque eu sabia que eu ainda tinha que preparar várias aulas, tinha que gravar os materiais e tudo mais. Mas a grande verdade é que tanto a turma dela quanto todas as outras turmas, a parte prática de Libras mesmo, fizeram em 8 semanas e se tornaram fluentes em Libras. Quando você, lá dentro do método Fluente em Libras, faz o método, você está praticando a imersão neurolinguística. Quando você absorve a Libras através de histórias e contextos reais, dentro do método Fluente em Libras, isso envolve e ativa várias áreas do seu cérebro. Para você ter uma ideia, essa área aqui do cérebro é chamada de hipocampo. Essa área mais interna aqui, ó. E o hipocampo é responsável pela formação e registro e armazenamento de muitas das nossas memórias. Não só ele, mas ele é um dos grandes responsáveis. Ele é como se fosse um grande maestro do cérebro que fala, olha, tal memória está armazenada ali, essa outra está armazenada ali, essas outras memórias estão armazenadas aqui comigo, e ele vai regendo tudo isso. Mas, para além disso, essa outra região aqui, ó, é chamada de amígdala. E a amígdala, ela processa muitas das nossas emoções. E eles juntos, eles trabalham, quando você está aplicando a imersão neurolinguística, eles trabalham em conjunto com essa segunda camada do cérebro, chamada de cérebro límbico, que vai fazer esse processamento, essa conexão emocional com o conteúdo que você está absorvendo ali do método Fluente em Libras. Isso faz com que você retenha muito melhor as informações e absorva a Libras de forma muito mais profunda. A grande questão é que, dentro do método Fluente em Libras, são ativados o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo do cérebro, é ativado o seu córtex visual de forma muito poderosa, essa parte posterior do cérebro aqui, e muitas outras áreas. Mas o jeito tradicional de ensino da Libras, a amígdala acaba se tornando um bloqueio para o seu aprendizado. Por quê? Porque ela ativa a resposta de estresse e de ansiedade que você sente ali quando você está tentando aprender a Libras e você não consegue. Você tenta entender, você acha que você entendeu e de repente você percebe assim, cara, eu não estou conseguindo entender. E você tenta e a amígdala vai sendo ativada e vai liberando hormônios no nosso corpo, no seu corpo, relacionados ao estresse.
E é por isso que você se sente frustrado. E isso dificulta ainda mais o seu aprendizado. Mas, no método Fluente em Libras, nós reprogramamos isso. Nós usamos uma aprendizagem, uma absorção da Libras contextual e emocional, que cria novas conexões neurais no seu cérebro, na sua mente, e também no seu corpo, na forma como você está absorvendo a Libras. Você sabia, por exemplo, que os neurônios espelho são fundamentais para o seu aprendizado, para a sua absorção da Libras? Eles são ativados quando você vê, quando você observa alguém realizando uma ação, permitindo que você internalize esse comportamento e reproduza isso com facilidade. E dentro do método Fluente em Libras, todas as práticas de Libras são com professores surdos. A minha esposa Raquel, que é surda, o professor Maurício, que é um professor convidado, e sempre com as minhas orientações passo a passo. Isso vai fazendo com que, ao ver essas sinalizações claras, contextuais e com histórias envolventes da cultura surda, o método vai utilizando e ativando os neurônios espelho da sua mente, do seu corpo ao máximo, com vídeos e interações que permitem que você veja, imite e você realmente se desenvolva de forma natural e poderosa. Além disso, dentro do método Fluente em Libras, ele é totalmente fundamentado em vários outros fundamentos e técnicas das neurociências cognitivas avançadas. Estudos mostram, por exemplo, que quando você se engaja emocionalmente com o conteúdo, a sua absorção se torna ainda mais poderosa. E as histórias que foram desenvolvidas pelo Maurício, pela Raquel e por mim, dentro do método Fluente em Libras, elas não são só um jeito de ensinar, não, mas eles são uma ferramenta poderosa para poder criar memórias duradouras e conexões profundas, emocionais, significativas com a Libras. Agora, eu sei que se você já tentou várias coisas e até hoje não teve o resultado que você quer com a Libras, talvez você sinta assim, Matheus, mas quer saber? Eu já tentei tantas coisas e, eu quero muito, mas, dar o braço a torcer, não rola para mim. Eu quero te falar o seguinte, a gente vai falar agora sobre as garantias do método Fluente em Libras. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal quando você faz uma compra online é de 7 dias. Ou seja, se você faz a compra de qualquer coisa na internet, de um curso, de um livro ou de, uma TV, alguma coisa assim, você tem o direito, por lei, de, se você comprou aquilo ali, dentro de 7 dias você pode pedir o reembolso integral, o cancelamento da sua compra. Mas nós confiamos tanto no método Fluente em Libras que a gente vai além. Vou te oferecer não apenas o dobro desse tempo, e nem o triplo. Vou te oferecer 4 vezes mais. Ou seja, nós oferecemos uma garantia de 30 dias. Isso significa que você pode se inscrever no método, entrar, participar, experimentar o suporte, ver como são as aulas por dentro, vivenciar a Libras, ou seja, praticamente você vai ter acesso a mais da metade do curso. E, mais do que isso, se dentro desse período você, você não gostou da minha voz nas aulas, do meu penteado, achou que você já sabia, enfim, não importa o motivo. Basta você enviar um e-mail para nós em contato@unidestrava.com.br que nós vamos reembolsar integralmente o valor que você investiu. Mas, se você escolhe continuar no método, nós vamos ainda além. Você tem a nossa garantia de desempenho. Se ao seguir o passo a passo do método Fluente em Libras em 8 semanas, da forma como eu oriento lá no método, com nosso acompanhamento, nosso direcionamento, e mesmo assim, ao finalizar, você ainda não estiver fluente em Libras, você vai ter todo o suporte e orientação adicional comigo mesmo, Madison em carne e osso, eu e você, olhando olho, no Zoom, para eu entender exatamente qual que está sendo o gargalo, eu vou te orientar passo a passo, eu mesmo, com meu próprio tempo, para realmente guiar você até que você tenha a sua fluência na Libras. Eu estou totalmente comprometido com o seu sucesso, com o seu resultado na Libras, porque eu sei que realmente o método Fluente em Libras funciona e ele vai ser um grande divisor de águas na sua vida ao você ter a liberdade de sinalizar e se comunicar fluentemente com o método Fluente em Libras. Então, se você já tentou aprender a Libras de várias formas e eu sei o quanto que isso pode ser frustrante,
a amígdala ativa essa resposta de estresse lá dentro, dificultando o aprendizado. Mas, com o método Fluente em Libras, você vai utilizar o poder da neurociência cognitiva para criar novas conexões neurais, fortalecendo a sua memória de trabalho, fortalecendo a sua memória de aprendizado e assim impulsionando o seu real desenvolvimento na Libras para você realmente absorver a Libras de forma poderosa. O método utiliza a aprendizagem, a absorção contextual e emocional e por isso é tão poderoso. E agora você pode experimentar o método Fluente em Libras através de uma aula experimental que eu gravei, eu preparei para você. Você pode acessar o link que está logo aqui abaixo, você vai acessar lá a página, lá tem 2 vídeos. O primeiro vídeo eu falo especificamente sobre o método Fluente em Libras. E então como você pode fazer parte dele. Logo abaixo tem um outro vídeo que é uma aula experimental completa do método Fluente em Libras, onde eu vou mostrar os bastidores do método, eu vou mostrar as aulas por dentro, eu vou mostrar exatamente como que o método funciona e quais são outros fundamentos científicos que fazem o método poderosamente funcionar para te guiar do zero ou do nível que você está para a sua fluência na Libras. E lá tem um botão também para você conversar com o meu time no WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas sobre o método Fluente em Libras para que ele realmente seja um grande divisor de águas poderoso na sua vida. Ó, acesse o link logo aqui abaixo, vai lá e eu te vejo nessa nova turma do método Fluente em Libras em 8 semanas. Vai lá!